Olá, hoje temos aqui mais uma atividade, né, da disciplina de caldeiras e fornos. Hoje o tema é tipos de caldeiras, né, e hoje eu vou apresentar alguns tipos de caldeiras, né, que são a água tubular, flama tubular e a elétrica, né. Aqui primeiro temos um, um resumo, né, do que vai ser abordado do trabalho, né, e E assim, esse resumo aqui, vamos entender um pouquinho mais sobre o trabalho, né? Vou ler para vocês agora esse resumo. Este relatório fornece uma avaliação completa de três categorias principais de caldeiras industriais: caldeiras flamotubulares, aquatubulares e elétricas. Primeiramente, examina-se a teoria de funcionamento de cada categoria, levando em conta seus princípios de operação, usos práticos e benefícios comparativos. Depois, é feito um levantamento dos fabricantes nacionais que fabricam essas caldeiras, analisando as diferenças presentes em seus catálogos e ressaltando a importância dessas empresas para o setor de energia e indústria do Brasil. A pesquisa ela visa, né, oferecer uma visão técnica, né, e de mercado dos sistemas de produção de vapor, levando em conta fatores como eficiência térmica, segurança operacional, sustentabilidade e conformidade com as normas vigentes. Conclui-se que, mesmo com as especificidades de cada modelo, todas as caldeiras laminadas têm funções cruciais na indústria brasileira, sendo crucial o domínio técnico de suas características para uma seleção apropriada de acordo com as necessidades de cada aplicação. Temos aqui as palavras-chave, né? Que é caldeiras industriais, geração de vapor, forma tubular, aquatubular, caldeira elétrica e fabricantes nacionais, né? Então, assim, de modo geral, né, eu vou compartilhar aqui com vocês, né, um conteúdo essencial, né, para quem atua ou quem se interessa por essa parte da engenharia térmica, né, manutenção industrial até projetos de geração de vapor. Assim, a gente vai explorar aqui junto esses três tipos, né, como foi abordado aqui, industriais, né, esses três tipos de caldeiras industriais que têm um papel central em diversos setores da economia, né, que são as caldeiras flamotubulares, aquatubulares e elétricas, né. E assim, além de explicar como cada uma vai funcionar, né? Suas vantagens e desvantagens. Também vamos conhecer as principais fabricantes nacionais, como eu falei, as empresas brasileiras que oferecem soluções, né, tecnológicas competitivas adaptadas à nossa realidade. Aqui também temos o abstract, né, que é o resumo, né, só que em inglês. E aqui o sumário, né? Temos a introdução, né, que eu vou passar mais para frente. Vamos ter, primeiro, vamos falar da teoria das cadeiras flamotubulares, né? Os seus princípios de funcionamento, suas aplicações industriais e quais fabricantes temos aqui no Brasil, né? Relacionadas às caldeiras flamotubulares. E depois partindo para a teoria das caldeiras aquatubulares, né? Vamos também ver seus princípios de funcionamento, suas aplicações industriais, quais fabricantes, né, nacionais temos das caldeiras aquatubulares. E por último, né, a teoria de caldeiras elétricas, né? Como funciona a caldeira elétrica, como ela foi feita, né, e como ela funciona no dia a dia da indústria, quais são as suas aplicações industriais, né? E também as fabricantes nacionais, né? E por último, vamos ter as considerações finais e as referências bibliográficas, né? Vamos aqui primeiro para a introdução do trabalho, né? A produção de vapor é uma das tarefas mais antigas e essenciais da engenharia térmica, tendo um papel crucial em vários processos industriais, desde a produção da eletricidade até o aquecimento de líquidos e esterilização de aparelhos. Neste cenário, as caldeiras emergem como dispositivos essenciais para converter energia térmica em energia útil para diversos setores de produção. As caldeiras flamotubulares, aquatubulares e elétricas são as que mais se destacam pela sua frequência de uso e pela variedade de aplicações. Cada uma dessas tecnologias possui particularidades operacionais que determinam sua adequação a diversas realidades industriais, pressões de funcionamento, disponibilidade de combustíveis e objetivos ambientais.
As caldeiras flambotubulares são famosas pela sua resistência e simplicidade construtiva, sendo comumente empregadas à indústria de pequeno e médio porte. Por outro lado, as caldeiras aquatubulares, que funcionam sob altas pressões e têm alta eficiência térmica, são mais adequadas para processos de grande escala, como a de centrais termoelétricas. Em última análise, temos as caldeiras elétricas, que estão ganhando popularidade em usos que requerem baixo impacto ambiental, controle da operação rigoroso e ausência de combustão, como hospitais, laboratórios e indústria de alimentos. Estudo, além do foco técnico, também inclui uma avaliação do mercado nacional, ressaltando os principais fabricantes brasileiros desses aparelhos e as vantagens contidas em seus catálogos. A meta é proporcionar ao leitor uma perspectiva unificada entre a teoria e a prática vinculada ao saber científico à realidade da indústria no Brasil. Agora vamos passar aqui primeiramente, para a teoria das caldeiras flamotubulares, Assim, vamos começar pelas caldeiras flamotubulares, que assim, talvez seja as mais conhecidas, e as mais utilizadas no ambientes industriais de pequeno e médio porte, Elas também podem ser chamadas de fogo tubulares, que elas são uma das tecnologias mais antigas na produção de vapor para os industriais, A sua construção robusta e a operação relativamente simples, fizeram dela uma opção comum em várias aplicações, Os gases quentes resultantes da combustão passam por dentro do tubo, Esse é o principal funcionamento da flama tubular, Enquanto a água que será transformada em vapor permanece do lado de fora de um grande reservatório, Mas aqui é uma opção em várias aplicações, particularmente onde se quer volume de vapor de moderado a pressões, não muito altas, E este nós vamos investigar, o funcionamento dessas caldeiras, Seus industriais, e com fabricantes que proporcionam soluções inovadoras nesse campo. Temos aqui o princípio de funcionamento, A operação dessas caldeiras, ela se fundamenta como da condução dos gases quentes gerados pela combustão por meio de tubos submersos em água, Ou seja, no caso, os gases de combustão passam dentro dos tubos, Enquanto a água que se transforma em vapor, ela fica de fora, no grande reservatório. Aí, no caso, essa configuração ela vai possibilitar uma transferência de calor dos gases para a água, que vai se convertir em vapor. A eficácia desse procedimento é influenciada por vários elementos, como a quantidade de passagem dos gases, tipo de combustível e a forma, a geometria da fornalha. Essa simplicidade, construtiva faz com que a operação e a manutenção dessas caldeiras seja mais fáceis, com menos risco de falha crítica, assim, e por isso elas são comuns em alguns setores que vamos ver aqui para frente, Essas aplicações, assim, como ela funciona com vários tipos de combustíveis e pela facilidade de operação, elas são amplamente empregadas nas áreas industriais, Dentro da aplicação mais frequente temos destaque, por exemplo, a indústria de alimentos, empregadas em procedimento de cocção, esterilização e higienização, a indústria de alimentos, que atua na pasteurização e na fabricação de bebidas alcoólicas, hospitais e hotéis, que provêm vapor para atividades de lavanderia, aquecimento de água, sistema de climatização, até na indústria química também, utilizada em procedimentos que necessitem de calor constante e regulado, e também na de laticínios, que são empregados na pasteurização e na fabricação de produtos derivados do leite. A opção por caldeiras flamotubulares nesse segmento é justificada pela sua confiabilidade, que são assim, bastante seguras, e algo que consegue aguentar todos esses procedimentos. Sua simplicidade e a manutenção e custo de operação relativamente baixo, Assim, e isso faz com que atraia empresas que estão iniciando as operações, ou que têm menor disponibilidade de capital. E assim, além disso, essas caldeiras podem funcionar como falei, com combustível, Desde lenha até óleo diesel, até gás natural, e biomassa, O que ajuda na flexibilidade operacional, Aqui vamos ter alguns fabricantes nacionais, das caldeiras flamotubulares, E assim,
eles proporcionam soluções personalizadas, né? Cada um tem sua forma, né? E cada um é especificado para um setor, né? Aqui, então segue aqui uma lista, né, dos fabricantes, né? E aqui dos seus produtos, né? Primeiro vamos ter a Vicon Caldeiras, tem aqui também o site. Ela é famosa pela sua série Evotherm, né? Que inclui caldeiras flamotubulares capazes de produzir até 40 toneladas horas de vapor e uma pressão de operação de até 30 bar. Um dos principais destaques é o sistema de grelha móvel, né? Com suporte deslizante em esfera, né? Que oferece economia de energia e melhor eficiência térmica, né? Além disso, né, as caldeiras da Vicon estão em conformidade com a norma ASME e certificação CE, né? Serão qualidade, segurança e funcionamento. Aqui temos a Intab, geradores de calor, né? A Intab disponibiliza caldeiras flamotubulares desenvolvidas para satisfazer as necessidades particulares de cada cliente, né? Com uma grelha ajustável e um volume apropriado da fornalha, suas caldeiras asseguram uma emissão reduzida de material particulado, né? E uma elevada eficiência na combustão de combustíveis com elevada umidade. Essa companhia sobressai, né, pela adaptabilidade de seus projetos e pela habilidade de ajustar suas soluções às demandas do mercado. Outra aqui também é a Ecal Caldeiras, né? Que ela fabrica caldeiras flamotubulares tipo wetback, né? Que são livres de refratário, né? O que resulta em menor perda de calor e maior eficiência. E com essa eficiência, né, superior a 90%, suas caldeiras são produzidas para capacidades de vapor variando de 300 a 5.000 kWh, né? Quilo por hora, sendo frequentemente empregadas em processos industriais que necessitam de vapor saturado, né? Essas caldeiras flamotubulares continuam sendo assim, uma opção viável, né? E eficiente para a geração de vapor em diversos setores industriais. Sua simplicidade e flexibilidade, né? E o custo relativamente baixo, ela se torna uma escolha estratégica para as empresas, né? Principalmente aquelas que estão começando, que estão iniciando em algum ramo, né? E assim, esses fabricantes nacionais, como falado, eles têm um papel crucial, né? Porque é mais fácil você resolver as coisas aqui no Brasil, né? Principalmente por questão logística, né? É mais fácil resolver com os fabricantes nacionais, né? Agora nós vamos falar sobre as caldeiras aquatubulares, né? Ah, não, mas só voltando aqui, né? Como podemos ver lá, só voltando aqui para a parte de funcionamento, né? Podemos ver, né, a saída do vapor e o que está passando por dentro tem a fornalha, né? E os gases os gases de combustão estão por dentro do tubo, né? E a água fica no reservatório, né? Como podemos ver aqui, né, o seu funcionamento. Agora vamos falar das caldeiras aquatubulares, né? Que são assim, as caldeiras aquatubulares representam uma evolução, né, significativa na tecnologia de geração de vapor, né? Atendendo às crescentes demandas industriais por eficiência, segurança e capacidade operacional. E essa tem a diferença das caldeiras flamotubulares, né? A água tubular são projetadas para operar em alta pressão e temperatura, tornando-se indispensável em processos industriais complexos e usinas de geração de energia, né? Aqui faltando, né? Temos aqui, né, a imagem de uma caldeira. Vou dar uma ampliada. Aqui uma caldeira flamotubular, né? Já na indústria, né? E agora vamos falar, né, das caldeiras aquatubular, né? Que eu expliquei já o comecinho anteriormente, né? Agora, né, falando sobre os princípios, né, de funcionamento, né? As caldeiras aquatubular, elas são o oposto, né, da flamotubular, né? Porque em termos de construção, né? Porque o que circula dentro dos tubos é a água, né? Enquanto os gases de combustão elas passam por fora, né? No espaço da fornalha. Essa configuração é ideal para aplicações que exijam alta pressão, grande volume de vapor e alta eficiência térmica, né?
Porque essa configuração vai possibilitar um aumento na superfície de troca térmica, né? Levando a uma produção de vapor mais eficaz e ágil, né? E adicionalmente, a organização do estudo promove a circulação natural forçada da água, né? Auxiliando na temperatura e na pressão do sistema. E assim, temos algumas categorias das caldeiras aquatubulares, né? Que são como? São, por exemplo, tubulações retas com tubulão transversal ou longitudinal, que possuem tubos retos ligados a tubulões horizontais, o que facilita o fluxo de água e a separação do vapor. Temos também tubos curvos com vários tubulões, que empregam tubos curvos conectados a vários tubulões, proporcionando maior adaptabilidade ao projeto e à operação. Circulação positiva, né? Utilizam bombas para impulsionar o fluxo de água, assegurando uma distribuição homogênea e eficaz do calor. E temos tipo pequenas, né? Concebidos para ocupar um espaço reduzido, mantendo uma eficiência elevada na produção do vapor, né? E aqui temos uma caldeira, como funciona, né? Uma caldeira aquatubular, né? Que a água está por dentro do tubo e tem a saída do vapor. E o que seria, por exemplo, dentro da... E por fora, né, dos tubos, temos os gases, né, de combustão que passam, né? As aplicações industriais, a caldeira de aquatubulares são empregadas em diversos setores, né? Como, por exemplo, na produção de energia, principalmente termoelétricas, né? Onde o vapor é utilizado para mover turbinas a vapor e produzir eletricidade. Indústria química, né? Que disponibilizam vapor para reações químicas, destilação e outras operações. Também principalmente na papel e celulose, né? Empregado procedimento de cozimento, secagem, branqueamento, né? Que vão auxiliar no produto final. Como também alimentos e bebidas, né? Utilizados na pasteurização, esterilização e cocção. E principalmente também nas indústrias petroquímica e de metalurgia, né? Disponibilizando calor para os processos de refinamento, modelagem e tratamento térmico, né? Assim, a adaptabilidade das caldeiras aquatubulares possibilitam a utilização de diversos combustíveis, né? Tais como gás natural, óleo diesel, biomassa e até carvão. Assim, satisfazendo as demandas e a particularidade de cada setor industrial, né? Que posso dizer, né? Assim, elas têm essa habilidade, mas assim, tem um porém, né? Ela vem com custo, né? Elas são mais complexas de instalar, né? Operar e de manter. Além assim, de exigirem uma mão de obra mais especializada para poder lidar com elas, né? Mas assim, essa complexibilidade ela é compensada pelas suas aplicações industriais, né? Como podemos ver, né? Que são mais robustas, né? E mais complexas. Assim, onde não se pode correr o risco de interromper o fornecimento de energia térmica para as operações, né? E aqui temos algumas fabricantes, né, nacionais de aquatubulares. Uma delas é a Burnitec, que é famosa pela sua gama de caldeiras aquatubulares, somente esse tipo aqui, a Aquamax 316 Type, que se sobressai pela elevada capacidade de geração de vapor, que pode variar de 10 toneladas hora a 250 toneladas hora. Com pressão operacional de 67 bar, estas caldeiras têm um rendimento energético de 87% e um design reduzido, ocupando até 50% menos espaço físico em relação aos modelos convencionais. Além disso, ela conta com uma fornalha que permite a permanência dos gases por período superior a 7,5 segundos, né? Assegurando uma combustão complexa e emissões reduzidas, né, de poluentes. Temos também a Secamac, né? Essa marca aqui, ela disponibiliza caldeiras aquatubulares, né, desenvolvidas para lidar, né, com processos industriais de alta demanda, como em centrais termoelétricas. Os seus modelos têm capacidade de gerar grandes quantidades de vapor a altas temperaturas, né, e pressões, suportando uma gama de combustíveis, incluindo biomassa de baixo poder calorífico, né. As caldeiras da Secamac são reconhecidas pela sua longa vida útil, podem chegar até 30 anos com a manutenção correta. Assim, então, de forma geral, as caldeiras aquatubulares têm um papel fundamental, né, na indústria, né, contemporânea, proporcionando soluções seguras e eficazes para a produção de vapor em processos intrincados, né. A habilidade, né, de trabalhar sob altas pressões e temperaturas, juntamente com a versatilidade no uso de diversos combustíveis, atuam essenciais em áreas como a produção de energia, né. E assim, fabricando como a Burnitec e a Secamac desempenham um papel crucial no progresso e na inovação desse setor, né, oferecendo equipamentos de excelente qualidade que satisfazem as demandas do mercado nacional e internacional, né.
Aqui tem uma caldeira aquatubular em um sistema, né? Aqui podemos ver a fornalha e a caldeira. E agora, por último, vamos ter, né, a teoria das caldeiras elétricas, né? E assim, as caldeiras elétricas são uma opção contemporânea, é algo mais novo, bem mais novo, né, do que as outras. E ecológica para a produção de vapor, né? Particularmente situações que requerem controle estrito da emissão de poluentes, economia de espaço e automação de processo. Embora as caldeiras elétricas sejam menos frequentes, né, em grandes indústrias, em comparação com as caldeiras flamo-tubular e aquatubular, elas vêm ganhando espaço em vários setores, né, que valorizam a eficiência energética e a diminuição de impactos ambientais. Este texto vai examinar, né, essa questão das caldeiras elétricas, né? Assim, então, como podemos ver, né, ela assim, está se tornando cada vez mais popular, né? Porque é uma solução limpa, segura, sustentável, né? Diferente das caldeiras de combustão, né? A elétrica ela não vai produzir fumaça, né? E nem requer uma chaminé e nem gera resíduo de queima, né? Por isso que ela tem pouco impactos ambientais, né? Como opera, né, essa caldeira elétrica, né? A caldeira elétrica ela opera através da transformação direta de eletricidade em calor, né? Como por exemplo, como fosse poder um exemplo assim chulo, um exemplo assim, né? Fácil de compreender, como por exemplo o resistor, né? Como fosse, o resistor vai esquentar a água que vem do chuveiro elétrico, né? Basicamente isso. Assim, porque passa por resistência elétrica, né? Submersa em água e o calor proveniente da resistência aquece a água até a temperatura de vaporização, né? Resultando em um vapor saturado ou superaquecido, dependendo do projeto, né? A ausência de combustão ou produção de gases dispensa a utilização de chaminés, exaustores ou sistemas para tratamento de escape. Um dos principais benefícios desse tipo de caldeira é seu funcionamento silencioso, seguro e de autocontrole, né? Devido à ausência de combustíveis fósseis. Também se reduzem os riscos associados ao armazenamento e manipulação de materiais inflamáveis. E assim, a eficiência térmica das caldeiras elétricas é extremamente alta, né? Ultrapassando mais de 99%, né? Já que quase toda a energia elétrica é transformada em calor útil, né? No entanto, é necessário analisar essa eficiência energética levando em conta o custo da eletricidade, né? Que é um valor bem alto. Portanto, a utilização de caldeiras elétricas é mais benéfica em áreas com tarifa de energia mais baixa, né? Onde a eletricidade é proveniente de fontes renováveis, como usinas hidrelétricas, solares ou eólicas, né? Então, assim, vamos ter aqui suas aplicações, né? E assim, esse tipo de caldeira é ideal praticamente em ambientes onde, assim, a higiene, a precisão de temperatura e a ausência de poluentes, elas são fundamentais, né? Como a gente vai ver aqui, como em hospitais, laboratório farmacêutico, indústria alimentícia, cosméticos, né? E além disso, o controle digital desse equipamento permite um monitoramento extremamente preciso da produção de vapor, né? Então, assim, temos aqui, por exemplo, algumas aplicações, né? Que é, por exemplo, hospitais, laboratórios, né? Locais onde a gestão da poluição é crucial, né? Utilização de alimentos, indústrias de alimento e medicamento, em procedimentos como esterilização, pasteurização e fabricação de materiais, de matérias-primas. E a utilização do vapor limpo, né, é crucial. Indústria de produtos de beleza e alimentos, para aquecimento de procedimento, limpeza de máquina e produção de vapor puro. Até em universidades, centro de pesquisa, né, que necessitam de soluções compactas, né, seguras e fáceis de gerenciamento. E edifícios comerciais, hotéis e spa, onde o vapor é empregado na climatização, lavagem e aquecimento dos sistemas. E além disso, as caldeiras elétricas servem também como reserva em sistemas de caldeiras principais da combustão, né? Elas estão sempre ligadas, então ela pode, né? Não sempre, mas podem estar ligadas aos tipos de caldeira, né? Como a aquatubular e a flamo-tubular, né? Que assim, vai assegurar a continuidade de funcionamento em circunstâncias emergenciais, né? E assim, claro que há limitações sobre essas caldeiras, né? E são indicadas para a produção menores de vapor, o seu uso só é viável onde a energia elétrica está, como eu te falei, né, em preço competitivo, né? Temos aqui agora algumas fabricantes brasileiros, né, que estão, né,
tentando implementar cada dia mais na indústria brasileira, né? A, as caldeiras elétricas, né? Uma delas é a Miura Boiler Brasil, né? A Miura Boiler Brasil é uma filial japonesa da Miura, né? Ela não é original do Brasil, mas foi fundada ela foi fundada em 1907, e ela tem aqui no Brasil uma filial japonesa, né? E no Brasil a Miura oferece soluções avançadas em geração de vapor e água quente com foco em eficiência energética e sustentabilidade. A Miura disponibiliza caldeiras industriais de alta eficiência como o modelo LX e CZI, que apresentam tecnologias avançadas para otimizar a geração de vapor e reduzir emissões. Temos também as caldeiras EITI. Com mais de 30 anos de experiência, as caldeiras EITI é uma fabricante brasileira especializada em soluções térmicas industriais. A empresa oferece caldeiras elétricas que se destacam pela eficiência energética, baixo custo de manutenção e facilidade de operação. As caldeiras elétricas da EITI são projetadas para atender diversas aplicações industriais, proporcionando uma solução limpa e confiável para a geração de calor. E por último temos a Icaterm, né, que atua há mais de 21 anos no mercado de aquecedores, caldeiras e queimadores industriais, oferecendo equipamentos de alta qualidade e soluções energéticas eficientes. A Icaterm fornece a caldeira de vapor saturado vertical elétrica, a CVS-VE, com a capacidade de produção de 50 a 200 kg por hora. Este modelo é compacto, possui rápida resposta e é ideal para pequenas unidades, consumidores como hotéis, hospitais e microcervejarias. Então, assim, as caldeiras elétricas apresentam uma alternativa eficaz, né? E segura para a produção de vapor em processos industriais. Ela é uma operação limpa, silenciosa, de fácil gerenciamento, né? E assim, embora tenha suas limitações em capacidade e custo, sua utilização é altamente benéfica, né, em aplicações específicas, né? E assim, no Brasil, empresas como a Miura e a Icaterm estão aprimorando a tecnologia e a inovação para que assim, as caldeiras elétricas se tornem uma opção cada vez mais viável e presente no contexto industrial, né? E assim, as caldeiras elétricas elas representam o futuro da geração de vapor, né? Para muitas aplicações específicas, assim, principalmente aquelas que exigem controle ambiental rigoroso e baixo ruído e faz integração com automação industrial, elas são perfeitas, né, para esse tipo de processo. E aqui temos, né, um desenho, né, um projeto de uma caldeira elétrica, né. E agora vamos aqui para as considerações finais. A avaliação teórica e prática das caldeiras flama-tubulares e aquatubulares e elétricas possibilita entender a vasta gama de oportunidades que esses aparelhos proporcionam para a indústria brasileira. Cada modelo de caldeira possui benefícios e particularidades que justificam sua utilização de acordo com as necessidades operacionais, econômicas e ecológicas das mais variadas aplicações. Com sua simplicidade e confiabilidade, as caldeiras flama-tubulares continuam sendo amplamente empregadas em estação de pequeno e médio porte, sobressaindo pela sua operação e manutenção simples. Por outro lado, as caldeiras aquatubulares são a solução perfeita para grandes volumes de produção de vapor e altas pressões, desempenhando um papel crucial em áreas estratégicas como a energia e a química. Por outro lado, as caldeiras elétricas, mesmo com as limitações na capacidade térmica, são insuperáveis em termos de sustentabilidade, precisão e segurança em ambientes delicados. A existência de empresas brasileiras como a Burnitec, Secamac, Icaterm, Miura, evidencia assim, a maturidade e a competência tecnológica do Brasil na área de produção de vapor, né? Esses produtores proporcionam soluções que cumprem os requisitos normativos, ambientais e operacionais da indústria atual, auxiliando na competitividade e independência tecnológica da nação. Portanto, a seleção correta do tipo de caldeira não se baseia apenas na avaliação técnica de sua operação, mas também no alinhamento estratégico com as metas da organização, na disponibilidade de recursos e nas regulamentações necessárias. É crucial para engenheiros, gestores e quem toma as decisões entender que tem que entender, né, profundamente as características e uso de cada tipo de caldeira, né, juntamente com o entendimento do mercado nacional de fornecedores, né. Então, assim, cada caldeira tem seu espaço e sua importância na indústria, né. Como foi falado, né, a forma tubular é ideal para aplicação mais simples e acessível, a operação precisa ser mais econômica e robusta. A água tubular
assim, ela é a grande estrela de plantas industriais maiores, né? Porque ela vai produzir vapor em larga escala, com a segurança e eficiência. E a caldeira elétrica, né? Que assim, são as, na teoria, assim, a irmã mais nova, né? Elas são as mais recentes. Então elas são uma proposta mais limpa e moderna, né? Voltada para processos mais sensíveis e de ambientes controlados. E assim, podemos ver também que os fabricantes brasileiros estão tentando, né, inovar nesse ponto. Assim, espero que esse vídeo possa ter ajudado a entender um pouquinho mais sobre essa teoria das caldeiras, né? E temos aqui por último, né, as referências bibliográficas dos sites, também de alguns fabricantes, tudo que foi pesquisado. Agradeço por ter assistido o vídeo até aqui.